nós vamos ouvir um pouquinho da experiência da Login. Então, Andréa, por gentileza, junte-se a nós. Depois, por fim, a Josilda, Josi, a Suzane. A Andréa vem de uma viagem cansativa, mas ela disse que está com um monte de energia aqui para contar tudo aquilo que ela fez lá, nesses anos todos lá. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, é uma honra enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Francisco, Ari, o Guilherme ali, por esse convite. E vou te falar, passa um filme na nossa cabeça, porque a área de tecnologia respondeu para mim. Eu sou diretora de Gente e Cultura, mas em 2020 o senhor me chamou e ele falou: André, a área de TI vai responder para você. Eu quase tive um infarto, porque eu sou engenheira química, já estou na área de RH e nunca fui um profissional de tecnologia. E ele disse assim: é porque a gente precisa começar a jornada de transformação digital na Login, por uma questão de sobrevivência do negócio mesmo. A Login é uma empresa de logística, o core é navios, é cabotagem. São poucos players, são 5 players. E o que diferencia você no mercado é como você atende os seus clientes, e nós concorremos com o setor de offshore. Então, também, outro fator de sucesso nosso é a retenção do nosso time. E aí, por isso, ele decidiu trazer a área de tecnologia para a minha diretoria, porque ele entendia que essa jornada de transformação digital, de inovação, ela passa pelas pessoas, processos, e que tecnologia é suporte. E eu fiquei 4 anos com essa área. Em janeiro desse ano, ela passou a responder direto para o vice-presidente, e foi uma experiência incrível que eu vou falar aqui para vocês. Então, em primeiro lugar, era construir o desafio, uma cultura de transformação digital. Mas, inicialmente, a gente como se tivesse criado assim, um lastro. Então, era a revisão de processos, a questão toda de dados para tomada de decisão e decisões mais ágeis. É um negócio B2B, negócio de infraestrutura, então o nosso foco é sempre excelência operacional. E aí, nessa jornada, a gente entendeu como conduzir um programa de transformação digital por meio de nossa gente. Então, esse era o principal desafio. Segundo, era a execução em 4 pilares. Nós escolhemos 4 pilares de trabalho, que era o CX, que é o Customer Experience, o IX, Employee Experience, a questão da governança e infraestrutura e Cyber Security. Então, nós definimos sonho para cada pilar desse. Transformação digital com excelência operacional. Então, sempre a gente está num processo, né, de focar toda a questão de tecnologia e transformação digital para melhorar a eficiência do negócio. E, no final, ele sempre provocou que ele não entendia o que seria a área de TI estratégico, né, ao longo dos anos. Então, meu último entregável foi a elaboração do plano diretor de TI. Eu fiz um curso quando eu assumi a área, porque realmente eu não entendia nada da área de TI, e eu precisei, pelo menos, criar uma conexão com o Vinícius. Inclusive, ele está hoje lá em Genebra, apresentando todo esse trabalho para o nosso controlador, e não pôde vir comigo. E eu fiz um curso na Universidade de Colômbia, e o Dave Rogers que é o dono dessa cadeira na universidade. E ele fala aqui, né, que a jornada de transformação cultural, a transformação digital não tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com estratégia e novas formas de pensar. E esse foi o mote que a Login assumiu. A gente sabia que a gente ia ter que fazer um reskilling e upskilling do nosso time. A gente não tinha intenção de trocar time, a gente queria manter, né, todo o nosso conhecimento instalado, mas a gente tinha que ter isso no nosso plano estratégico. E assim seguimos. A jornada de transformação digital, ela sempre está no plano estratégico da companhia, por isso o entregável do roadmap de TI. Não sei se vocês veem que eu estou falando muito transformação digital, a inovação é em outra área, e hoje eu enxergo uma diferença muito grande entre transformação digital e inovação. Às vezes, você tem uma interseção entre os dois, porque quando você faz o colaborador olhar o processo dele para melhorar, para otimizar, você foca muito na automação, BIs, RPAs,
mas você pode vir uma ideia diferente e fazer parte da inovação, seja H1, H2. É muito difícil uma inovação disruptiva sair do time que está operando, né, porque o mindset é diferente. E assim nós seguimos nossa jornada. Aqui nós usamos 5 das 15, né, tecnologias habilitadoras. Eu foquei aqui muito em tecnologia de dados e internet das coisas, porque realmente a frente de inteligência artificial, a gente está estruturando esse ano, e eu sou a pessoa que eu sempre sou contra essa coisa de coloca o Copilot, área de marketing está usando o ChatGPT, mas, às vezes, vamos fazer um treinamento de IA para todo o time de liderança, se isso não estiver conectado com uma frente estratégica, se você não tiver uma ambientação sobre inovação, o que é que aquilo significa. Porque, quando você tem uma empresa como a nossa, que, de fato, todos os dias está com o mercado, diferença de frete, é a seca do Amazonas, né? Que o ano passado foi uma seca muito ruim, a gente tem problema na região norte, nosso time ele foca muito em excelência operacional. Então, para você tirar ele da excelência operacional, você tem que criar um ambiente, aí você dá o treinamento. Então, esse ano é que a gente está com toda uma frente de inteligência artificial, governança, né? Compramos, tem uma consultoria nos suportando aí quais são as ferramentas que nós vamos entrar, mas tem um time que já usa, mas não é ainda uma frente tão estruturada, a gente está vivendo isso esse ano. E aqui, a gente fez primeiro. Como é que vai fazer isso, né? A gente tinha que montar um plano de 4 anos, isso era 2020, era um sonho, o sonho foi estabelecido, mas a gente teve todo o apoio do Gartner aí com um assessment digital. Então, o Gartner ele vende esse produto, que ele faz um assessment de transformação digital na empresa. Nós vimos onde nós estávamos, aí nós revisamos nossas competências e valores, aí tem a ver com o que o Juliano falou. Como é que eu vou setar uma empresa para o futuro, uma jornada de transformação digital, se eu continuo com os mesmos valores e competências? Então, nós revisitamos toda a nossa cultura, criamos lá uma competência de inovação, e tem uma competência que eu gosto muito de dar esse exemplo para vocês, que é execução, né? Nós tínhamos uma competência execução efetiva, então foca no processo, executa, e ela foi revisada para execução através de dados. Ou seja, não adianta só você executar seu processo, mas você precisa ter dados, ter resultados e tomar decisões através desses dados. Então, isso é um exemplo, porque aí você começa a direcionar o comportamento do seu time para aquilo que você quer. E, no final, você vai ter uma jornada real, onde o colaborador vai dizer para você, poxa, a gente implantou o SAP, a gente tinha um ERP da Oracle, implantamos o SAP nessa jornada, e um colaborador disse para a gente, poxa, agora eu vou poder almoçar. Porque ele tinha uma rotina que ele fazia para rodar a interface com o sistema todos os dias, onde ele não conseguia almoçar com a família, mesmo trabalhando de home office. Então, é o que essa jornada trouxe para a gente, um impacto incrível na experiência do colaborador e na do cliente. A gente teve aqui a realização de workshops, era uma dor, né? A área de TI, todo mundo tem uma dor, as pessoas têm autoestima baixa, quando a área veio para mim, de tanto que as pessoas reclamavam. Então, vamos ouvir as dores? Aí fizemos workshop em todas as diretorias, eram 8, para ouvir as dores, e aí, em cima das dores, a gente propunha soluções que muitas vezes vinham do próprio colaborador, que era a automação de processos, então nós fizemos isso. A outra coisa, a gente utilizou soluções, aí começou toda a frente, né? Você tinha o seu processo, você identificava lá a solução, então Data Analytics, a parte toda de BIs, RPAs, automação. E a automação, eu vi um impacto enorme na qualidade de vida do nosso colaborador, porque, às vezes, tinha que abrir muitas planilhas em Excel para tirar um dado, né, para resolver um problema, e à medida que eu fui automatizando, eles foram entendendo que eles não iam perder o emprego, porque teve o medo inicial, né, quando começa a frente de automação, e eu vou fazer o quê? Você vai usar seu tempo para analisar, para tomar decisões mais inteligentes e não só ficar gerando dado. Essa jornada trouxe isso. A questão, o óculos está me atrapalhando, viu, gente? Por isso que envolver a auto-administração da companhia, então era toda uma jornada de C-level, com apresentação nas reuniões de diretoria. E, por último,
que era o tão sonhado entregável do CEO, que era um plano diretor de TI para os próximos 3 anos, que foi a prática desse ano. O ano passado nós ganhamos aí o prêmio com essa jornada de transformação digital, e esse ano com esse roadmap de TI para os próximos 3 anos, porque é sustentabilidade no negócio. E aí esse roadmap já foi feito com cada diretor, com cada vice-presidente, e aprovado a tão dificuldade que a gente tem no investimento em tecnologia, porque não tem como cobrar tanta coisa de TI sem investir. Então, a gente conseguiu montar um pipeline de investimento, aprovamos com o Conselho, então a gente já tem um valor a ser investido em tecnologia. Pode parecer isso cartesiano, mas isso tem um significado enorme para uma organização. Mas nós só conseguimos fazer isso porque nós definimos exatamente o que é que precisava ser feito em cada área. Então, vou dar um exemplo. Na área de atendimento, CRM, o Salesforce, que a gente implantou agora no comercial e marketing. Na área de gente, nós fomos revisando toda a experiência do colaborador, com sistemas que eram responsivos, mobile, e que poderiam ter interface entre si. Esse ano que vem, o sonho é o colaborador vai entrar com ID único e acessar toda a experiência dele numa única plataforma, que gera os dados para a gente fazer, de fato, uma análise preditiva de turnover, né, gerenciar a vida do colaborador. Então, cada diretoria tem um entregável principal e tem um orçamento validado. Quando a gente fala na frente de pessoas, a gente, de fato, o nosso case é baseado na questão da cultura organizacional, inovação e transformação digital. Eu tenho dificuldade de entender uma empresa promovendo uma jornada de inovação sem ter esse lastro de transformação digital. Eu percebo que as coisas ficam perdidas, fica parecendo que a inovação é uma coisa do outro mundo, porque as coisas só acontecem quando você conecta os colaboradores com o que está acontecendo na empresa. Senão fica uma coisa muito distante deles. E quando, na realidade, no dia a dia, eles que vão perceber as melhorias de processo, eles que vão perceber a melhoria de automação, eles que têm condição de pensar diferente algum processo, e você tem uma área de inovação que vai pensar, que a gente chama H3, uma coisa extremamente disruptiva. E aqui no final, né, quais foram os aprendizados? O início dessa jornada tem que ter um buy-in de todas as áreas. Então, a área de TI não é uma entidade, ela não entra numa sala e vai decidir o que vai acontecer na organização se cada diretor não se apropriar desse movimento. Fica parecendo que a área de tecnologia vai dar conta disso. A outra coisa é a questão do user experience. Isso foi num congresso que nós fomos do Gartner, lá em Orlando. O que aqui dizia o seguinte: você faz uma plataforma para atendimento ao cliente, mas, às vezes, a gente pensa tanto no cliente, não pensa no nosso colaborador que vai acessar a plataforma. Então, você tem que pensar no user experience e no total experience. Porque, no fundo, quem tem contato com aquele cliente é o colaborador. E se ele está insatisfeito com a rotina que ele está fazendo, ou a plataforma não atende às necessidades dele, ele vai continuar passando a insatisfação para o cliente. E aí o risco de você investir muito numa plataforma para atender melhor o cliente e ele continua não atendendo bem, porque ele não está satisfeito com a atividade dele. Então, a gente sempre traz o colaborador para testar, para entender se está funcionando. Tem que ter um método de priorização. É muita coisa, vocês precisam ver a quantidade de coisas que saiu por área, e a gente não tem, né, time para fazer isso, e tudo que você faz, tudo, você precisa testar para, de fato, aquilo virar uma realidade. Senão, o que é que eu vi hoje de novo? A gente estava no processo de dobramento de metas. A sensação é que você está investindo muito em tecnologia e aquilo não está dando retorno para o negócio. Então, precisa ter priorização. Comunicação interna precisa e massificada. O entendimento de toda essa jornada é necessário. Então, você precisa ter uma área de comunicação, um brief, onde os colaboradores estejam conectados com o que está acontecendo. Nós temos 4 tipos, né, que eu falo, 4 personas de colaboradores. A gente tem um marítimo, a gente tem um portuário, a gente tem uma torre agora que é o rodoviário, que é o motorista de caminhão,
e nós temos o pessoal do administrativo. Então, para cada público... André, você fez o quê para o marítimo? Realmente, ainda não temos navios com muita tecnologia, porque são caríssimos. Nosso controlador até já está fazendo teste em alguns navios de biocombustível, alguns navios mais automatizados, mas é muito caro você comprar um navio desse. Mas o que nós precisávamos? Que eles acessassem a universidade corporativa por mobile. E eles não tinham internet. No navio, o Wi-Fi era fraco. Aí nós implantamos Starlink em todos os navios. Já tem 2 anos. Então, isso é uma forma de você dizer para ele, essa jornada de transformação digital está te dando acessibilidade a você estudar na nossa universidade corporativa, conversar melhor com sua família. Então, essa parte de comunicação foi massificada. Alinhamento de expectativa e capacidade de execução de TI. Isso é muito importante. Todo esse roadmap nós mostramos qual time de tecnologia nós precisávamos para executar. E aí, hoje, a gente tem um especialista de inteligência artificial, a gente criou gerências na área, por isso o gerente de tecnologia deixou de responder para mim, porque ele agora é um gerente executivo e responde direto para o vice-presidente. Então, tem que mostrar isso, porque senão você cria um gargalo na área de tecnologia e não entrega o que precisa ser feito. Então, fica uma jornada muito no papel e as pessoas não entendem o que está acontecendo na empresa. E aí tem uma foto, não sei se o Francisco lembra, quando a gente mostrou a nossa jornada, você tem que transferir a responsabilidade da tecnologia para as áreas, porque a área de TI ela não conhece tanto do negócio. Então, nós criamos uma figura que chama Product Owners, eram pessoas nas áreas que foram treinadas e que traziam nos fóruns a necessidade da área, falando a linguagem do negócio. Implantamos isso no final de 2022, final de 2023. 24, treinamos esse time e agora nós temos os Business Technologists. São pessoas que gostaram tanto, começaram a estudar tecnologia e hoje eles já fazem automação, desenvolvem BIs, estudam inteligência artificial, mas eles estão nas áreas de negócio, eles não estão na área de tecnologia. E esse movimento é incrível, porque aí ele vai treinando os outros vão tendo curiosidade. Então, hoje a gente está no patamar dos Business Technologies. Então, é uma jornada que, de fato, a gente consegue estar aqui hoje, 4 anos depois, e dizer que ela aconteceu, e a gente tem muito resultado na questão de automação dos processos, e o que a gente tem de mais resultado é a fala das pessoas. A otimização do processo de recrutamento e seleção, onde eles não têm mais que fazer um MP. É otimização nos processos, a gente tem um processo de logística marítima que é muito complicado, você tem que definir qual turma tem que estar em qual navio. Hoje é tudo em BI, eles tomam decisão bem mais rápido do que tomavam antes. A gestão de turnover, que antes era toda em Excel, agora você tem um BI integrado, que todo mundo tem informação de turnover. A plataforma do cliente, né, que o cliente já sabe, lá ele entra, ele tem uma funcionalidade que ele monitora onde está a carga dele. Antes eles tinham que falar com o atendente para saber onde estava a carga dele, porque isso é um nervosismo no navio. A parte financeira. Então, você tem vários exemplos nas áreas de processos que foram otimizados com a fala do colaborador, com a participação dele e que teve um impacto enorme na experiência do colaborador. E quando você gera essa experiência no colaborador, ele, de fato, entende que o papel dele não é ficar gerando dado, e sim pensar diferente, estudar mais. Meu turnover é baixo, a gente conseguiu fazer essa jornada praticamente com o mesmo time. Eu tenho um turnover em torno de 5%, então é muito pequeno. Meu turnover é maior na parte de marítimos. E isso era o que a gente queria, mas foi feito um upskilling, reskilling. Eu estou na 3ª fase de revisão da cultura da companhia, que nós vamos começar, foi um projeto estratégico ano que vem, para, de fato, melhorar o patamar da inovação e uso de ferramentas de inteligência artificial. Então, essa é a nossa jornada, por isso que nós falamos que é a jornada de transformação digital humanizada. Eu não entendo, assim, é uma crença minha, André, eu acho que nunca vai deixar de precisar do fator humano entre as ferramentas de tecnologia. E nós não vamos poder trocar tanta gente, né?
assim, porque você perde a gestão do conhecimento do negócio. Então, o desafio para as áreas de gente aí, e o aprendizado que eu tiro, é essa interface com a área de tecnologia, para dar todo o suporte para essa jornada acontecer, por meio das pessoas. E aí você vê o resultado ao longo do tempo. Então, era esse aí meu case prático. Obrigada, gente.